Vamos lá. Esmorecer nunca. Refere-se aos mundos superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos, a feição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes, que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém saibais que, por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creias, compartilhem dele tão somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais ínfima se te mostra a situação, ei-lo contigo por marca de tua origem celeste. Mesmo que estejais atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisto e nunca esmoreças, ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminiscências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço. Mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. Memei. Nada mais apropriado para esse momento que a gente está vivendo. Exatamente, né? Então, não vamos nos esmorecer. Então, graças a Deus, obrigada, Senhor, por mais esse encontro, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que nos tem dado, Senhor. Agradecemos os trabalhadores do Divino Espírito Santo, incansáveis, que estão sempre nos ajudando, nos amparando, nos intuindo. Que eles possam permanecer conosco, Senhor, pois precisamos muito da sua ajuda e da sua proteção. Queremos te pedir, Pai, por esses irmãos que estão em sofrimento e dor, que estão nos hospitais, nas calçadas, com esse frio. Quantas pessoas em sofrimento, Pai, famílias desorientadas. Jesus amado, ponha sobre nós a sua mão, Jesus. Olhai por todos nós, Pai. Precisamos muito do seu olhar divino, Senhor. Agradecemos por tudo que nos tem dado, Pai. Vamos iniciar a reunião de hoje na tua santa e bendita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Ana Maria, boa noite. Bom, gente, eu vou começar então aqui a leitura, depois a gente vai, cada um vai lendo uma e vamos fazendo estudos juntos, né? A gente vai começar aqui, na verdade, o capítulo 24 da identidade dos espíritos, né? A questão 255, provas possíveis de identidade. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Logo quando eu comecei a estudar lá, né, que a Lúcia convidou a gente, essa foi uma das questões, não sei se lá para trás também tem questões que acabam falando sobre isso, né, que alguns espíritos se apresentam como espíritos muito elevados, e nem sempre a gente sabe se isso é verdade ou não, né? Isso não tem relevância nenhuma, né, na prática, né? O que importa é a veracidade da comunicação, né? A moral dessa comunicação,
né? Para que essa a importância dela, né? Para que ela está atendendo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso continuar? Vou continuar aqui. A identidade dos espíritos das personagens antigas é mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam seus espíritos como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fénelon, e que este não se furtaria a subscrever, há senão prova material, pelo menos toda probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis. Pouco importa o nome o qual as diga. Então, assim, pela comunicação, né, como ele fala, né, é que a gente é provável que seja esse espírito ou não, né? Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de se apanhar e que vamos tentar desenvolver. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Conceição, Aparecida. Ou podemos continuar? Então, vamos lá. Ô, Alessandra. Oi, Lúcia. Eu fico sentada lá até eu chegar aqui. Então foi bom ter diferente. Como você falou, o importante não é o nome do espírito. Eu hoje conversei a beça com Conceição de manhã. Eu ria a beça, eu contei história para ela. Na rima beça, fica mais de 40 minutos conversando pelo Zap. Olha só, Alessandro, o importante não é o nome, é a mensagem. É aquilo que está passando. Nós temos que analisar e ver, tanto seja a mensagem escrita, como a mensagem falada, não é? Porque lá na mesa mediúnica, já chegou espírito lá, uma linguagem empolada, falando, aí no meio ele se traía. Não era aquele espírito que ele estava se apresentando. Não era, ele estava fazendo uma mistificação. Como também já foi muitos espíritos lá, que eu sou uma pessoa muito curiosa. Os espíritos sabem que eu sou uma pessoa curiosa, eles me conhecem. Então, vão na casa espírita, espíritos lá, que eles falam, são os mentores, muitos deles, eles não gostam, que o nome não importa, a gente não conhece, não importa, ele não dá o nome. Às vezes vai aquele espíritos que vai dar aquela comunicação no final, muito iluminado, ele não dá, muitas vezes, o nome, que o nome não importa para a gente. No Divino, uma certa vez, ainda bem que eu não estava dirigindo a reunião, na quarta-feira, uma reunião de tratamento, então, a própria espiritualidade falou que foi um espírito lá que veio do mais alto, lá de uma colônia, de uma estância mais alto, uma luminosidade, que os espíritos que lá, eles ficaram muito sensíveis pela presença daquele espírito, mas só que eles não dão nome.
entende? Não é importante dar o nome. Importante o que ele foi fazer lá no tratamento, ajudar todos nós, isso que foi importante. Não é importante o nome do Espírito. Nós temos que ver sempre a mensagem que ele está passando. Eu falei para a Conceição uma situação que aconteceu comigo, foi igual o Divaldo. Divaldo Costa perguntava: quem é o espírito mentor meu, não sei o quê. Aí até que Joana de Ângeles deu, Joana? Eu disse, Joana. Aí ele falou assim, pode botar de Ângeles, não é composto, Joana de Ângeles, não é? Aí, uma vez na Barra, lá, aí enquanto termina a reunião, muitas vezes os amigos pretos velhos, para limpar para ajudar os trabalhadores ali, fica um preto velho, uma preta velha, conversando para que desanuviar, nos tirar aquelas coisas que nós temos, dar aquela ajuda. Aí elas estavam falando sobre os pretos velhos que estavam nos acompanhando. Eu falei assim, eu não tenho preto velho, não tem ninguém não. Assim, não, tem sim. Assim, então é quem? Você pode me dizer? Aí eles não dizem, né? Eles não podem falar. Aí ela falou assim, você pensa, o primeiro nome que vier à sua cabeça é o nome da preta velha. Aí eu pensei, se vier um nome que eu nem tinha pensado em nada, Josefina. Eu falei assim, mas gente, eu não falei nada, né? Só pensei, mas Josefina? Não gostei do nome, não, só pensei assim. Aí ela falou que essa preta velha, ela estava ainda se desenvolvendo, estava ainda em processo de educação, sabe? Mas Josefina, esse nome, sabe? Então, para eles, o nome não é importante. Nós aqui que damos importância ao nome, quem está frequentando ali na nossa casa. Eu sou uma pessoa curiosa, quando eu vejo assim, um espírito diferente, sabe? Então, eu, no caso, e a curiosidade. Importante é a mensagem, o que eles estão fazendo ali pela noite ajudar, sabe? Não é nome. Porque nome pode pegar qualquer um, você não sabe quem é que está ali, eles podem dizer, sou fulano, como André Luiz. Ele tem o nome de quem? Chico perguntou, qual é o seu nome? Aí ele falou assim, qual é o nome daquela pessoa ali, que é do irmão dele? André Luiz. Então, você me chama de André Luiz, não é? Então, para eles, os nomes não são importantes. O importante é o que eles estão fazendo. Vou tirar alguma coisa. Tá bom. E aqui... ainda sobre o nome, né? Eu queria falar, só lembrar, né? Porque a gente vê que essas igrejas evangélicas, elas recebem, né, Jesus, né? Então, todo espírito, você sabe que tem médium nessas igrejas, eles não sabem, eles não dão esse nome, né? Então, lá, todo espírito que aparece lá, o nome é Jesus. E é impossível, né? É impossível ser Jesus. Então, mas eles acham que é Jesus e o nome sempre é Jesus. Se não me engano, não sei se tem Maria, acho que não, é só Jesus mesmo que eles recebem. Então, para você ver que nome e nada é a mesma coisa, né? É isso só aí. para lembrar disso aí, dessas igrejas. A mensagem, né? A mensagem é ver se... passar pelo crivo da doutrina, né? Da codificação. O teor da mensagem, né? Então, a forma da gente ver se ele não está mistificando, não é um espírito que veio brincar, então é passar pelo crivo da codificação, né? O que ele está dizendo, o teor, as palavras. A gente vai ver se realmente é um espírito sério. É isso aí. Aqui no parágrafo, ele diz assim, ainda que só para o bem, porque os espíritos eles podem dizer que é outro nome, outro, né, um nome diferente,
Mas mesmo assim ele não deixa de cometer uma fraude, né? Mesmo que ele esteja tentando fazer alguma coisa para o bem, né? Ele ainda assim está cometendo uma fraude e, portanto, ele não é um espírito, né? Que ainda está com a verdade, né? Não pode ser um espírito bom. Bom, vamos lá. Alguém quer ler a 256, por favor? Ela é bem grande, né? Conceição quer ler? Eu não vou ler, Alessandra, porque a minha internet está bem estável, está só Eu percebi, eu gelando. não sabia se era aqui ou se era sua. Tá, vamos lá. João, quer ler para gente? Eu não tenho livro em casa. Esqueci. Eu acho que a próxima vez que eu for pegar máscara, eu vou levar um livro para você, hein? Eu comprei o livro. Aparecida, lê, Aparecida. Também não estou com livro. Vou ler aqui. Eu estou só A Luiz está. acompanhando. Tá, a Luiz está com o livro, tá? Ele vai ler para gente. Elton. Elton 256. 256. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, e se o compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família dos espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que, seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. Vamos comentar até aí, porque aí depois a gente continua, né? Porque a questão é grande. Quer fazer algum comentário, Luiz? Essa parte que você leu? Não, pode comentar aí. Então, eu acho que... Pode falar. Então, esse primeiro parágrafo, né? À medida que o espírito se purifica, né? Que ele se eleva, os caracteres da sua personalidade vão se apagando. A sua personalidade terrena, né? Vamos dizer assim, aquela última reencarnação.
E aí ele vai, a questão do nome, ele fica indiferente, porque ele tem a individualidade espiritual dele, né? Ele não é a Conceição, ele não é a Maria, ele é um ser que abrange várias reencarnações, né? Então, o nome para ele é indiferente. Então, cada vez mais, à medida que se eleva, ele vai entrando nessa individualidade espiritual, aquelas reencarnações, personalidades que ele viveu, o nome não tem nenhuma importância. É isso aí. Eu grifei aqui também, né, a parte que fala que eles são atraídos uns pelos outros pelas semelhanças de suas qualidades, né? E aí por aí eles formam os grupos afins, né? Como se chama aquela... Tem um nome que se dá, né? Agora me fugiu a mente. Não sei se a Lúcia lembra. A falange, né? Chama as falanges, né? Dá o nome falanges, né? Falange de Francisco de Assis, a falange de Bezerra de Menezes. Então, isso, falange de Bezerra de Menezes. Se congregam, né, com aquele mesmo pensamento, e quando eles se apresentam em algum lugar, nada impede que ele use o nome de Bezerra de Menezes, de Francisco de Assis, porque eles fazem parte daquela falange, né? É isso aí. Continua? Bom, continua. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio. E em todos os casos se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. É isso aí. Isso daí que você falou agora tem a ver com o que a Conceição também falou da falange, né? Que são espíritos do mesmo grau de elevação, né? Ou então por identificação, né? Isso, exatamente. Vamos lá. Caso mude de figura, quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo, e sobretudo com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. Isso aqui tem que ter cuidado, né? A vaidade. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa dele o que nos interessa, mas o ensino que nos proporciona. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor.
outro tanto, já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. É isso aí. Então, não é a pessoa dele que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam, né? A mensagem que está sendo passada, a comunicação, isso que é realmente o importante. Pouco importando aí o nome que ele tenha dado, né? Que a gente entenda. Alguém quer fazer algum comentário? De quem é que está? Minha internet está congelando. Estão me ouvindo? Sim. Agora estou. Esse último parágrafo aí que ele fala das comunicações íntimas, porque nessa época eles faziam muitas evocações, né? E espíritos. Até para Kardec realizar o trabalho dele, havia as evocações, espirituais, pessoas que desencarnavam. Ele fazia os estudos dele, então, às vezes as pessoas, foi o caso de um espírito que tem uma mensagem, até a gente leu a semana passada, os espíritos, eles concordam entre si. Quando eu desencarnar, ou se eu desencarnar, pode me evocar. Aí vem, aí de onde surgiram aquelas mensagens que tem lá no Céu e Inferno, né, onde ele questiona. Então, esse último parágrafo, ele se refere, né, que ele fala das comunicações íntimas, né? Aí é necessário a gente se certificar se realmente aquele realmente a pessoa, né, o familiar, ou o amigo, a pessoa que a gente evocou, né? Como ele diz aqui. Nessas circunstâncias, procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso cliente é aquele que desejamos. Isso aí. E aí eu acho que essa certeza, né, nesse caso, tem a ver também com a forma com que a pessoa fala, né, com as informações que ela dá. Eu acho que aí o médium vai ter, não sei se certeza, né, mas entender se é ou não aquele espírito que está dando a comunicação, né. Alguém quer fazer mais algum comentário? Elcio quer ler ou está embarcado e acho que a comunicação está ruim também? Acho que ele não está. Então, vou ler aqui. Bom, vamos continuar então. Chegou aqui o companheiro aqui, Alexandre. Vamos para 257, né? Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem, porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são os que fazem reconhecíveis, e desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convenha. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Com o deixar o seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade, agasta-o toda questão que tenha por fim pô-lo à prova. Perguntas há que ninguém ousaria dirigir-lhe se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar às conveniências, porque se lhe há de dispensar menos consideração depois da sua morte. Há um homem que se apresente no salão declinando o seu nome. Irá alguém pedir-lhe a queima-roupa sob o pretexto de haver impostores que prove ser quem diz que é?
Certamente esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Façamos, por exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem deste modo: dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, prenome, os de vossos filhos. O que fazieis em tal dia, a tal hora, etc. E responderia ele: pois bem, como espírito, fará o que teria feito em vida, e os espíritos procedem da mesma maneira. Interessante isso, né? A gente está colocando à prova os espíritos, né? Está duvidando, né, deles. Ao mesmo tempo, eu penso que se for um espírito que seja, não sei se é a palavra certa é zombeteiro, né, mas que esteja querendo passar alguma informação que não seja verídica, ou tá, como que a gente vai saber, né? Como seria conduzir isso? E, por outro lado também, né, se for realmente um espírito está com um grau de maturidade, vai saber entender nesse tipo de questionamento e não vai se incomodar também. Enfim. É isso aí. Bom, vou continuar então aqui, tá? Lendo. 258. Ao passo que se recusam a responder às perguntas pueris e extravagantes, que toda a gente teria escrúpulo em lhes dirigir, se vivos fossem, os espíritos dão espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, por seus caracteres que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego das palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes, e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las, sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações. Então, quem está conduzindo, acho que o processo ali tem que ser sutil na hora de estar verificando isso, né? Essas nuances. Também tem aquela questão, por exemplo, o espírito de Humberto de Campos, né, de grandes escritores, eles têm até a questão do estilo literário também, que é reconhecido, né? Como se for Machado de Assis, assim, pessoas que têm aquilo denota, né, até a identidade literária, na forma que ele tem de se comunicar, entendeu? Também é mais uma prova de identidade, né? A minha preocupação, assim, eu penso assim, eu escuto em muitos casos, né, as pessoas dizem, meu pai, eu fui no centro tal, porque meu pai deu comunicação lá. Eu fiquei muito feliz por receber essa comunicação do meu pai. E aí eu fico assim pensando, né, nessas ocasiões, em alguns casos, as pessoas desencarnaram há pouco tempo, assim, né? E eu fico pensando, assim, será realmente que é possível essa comunicação? Como eles tinham certeza que essa comunicação era do pai mesmo, né? Mas aquilo enche o coração da pessoa de esperança e na minha percepção, eu não sei se existe realmente essa comprovação, entendeu? Não sei. Alexandra, eu acho que isso aí depende muito da seriedade do médico que está dirigindo a reunião, entendeu? Ele é intuído, né? Por exemplo, uma mensagem, né? Será que é Humberto de Campos, igual ele falou ali? Quer dizer, você tem um conhecimento da literatura do Humberto de Campos, né? Isso é um ponto. O outro ponto é também, se você é uma pessoa séria, né?
provavelmente não vai ser um malfeitor que está ali para te enganar, né? Agora, quanto a essas mensagens de familiar que a gente questiona, eu acho que, de repente, não é nem do familiar, mas pode ser de um espírito protetor que dá uma levantada naquela família, entendeu? Então, Entendi. a finalidade da psicografia, Da mensagem. da mensagem, ela é muito positiva. Então, tudo que for positivo, ele é bem-vindo. E a família vai achar que realmente de repente vai ter um detalhezinho lá de um apelido qualquer e a pessoa vai até acreditar que realmente é aquilo, mas não é, entendeu? Mas, no final, também não é importante se é ou não, né? O importante é o objetivo da mensagem que foi passada. Isso é que é o mais importante que eu entendo, né? Eu lembro assim dos livros, né, das reuniões, né, de Chico, né, lá em Uberaba e tal, e que realmente quando vinha aqueles familiares eram dados detalhes, né, inequívocos, né, e apelidos mesmo, como a Aparecida comentou, detalhes, coisas que só aquele círculo familiar bem íntimo mesmo conhecia, pessoas que Chico nunca, obviamente que era Chico Xavier, né, mas enfim, mas geralmente nesses casos que a pessoa que realmente dá uma comprovação, né, usa desses artifícios, né, através de um médium sério e dando detalhes da vida, né, que não teria condição do médium que está ali ter conhecimento daquilo. Né? Isso é bastante utilizado. Esse exemplo que você deu, Aparecida, cai lá na questão 255 que a gente estudou no último parágrafo, que a gente colocou aqui que um espírito tome um suposto nome, né? Ainda que seja para o bem. Mas aí, mesmo assim, esse espírito não deixou de cometer uma fraude, né? Porque, mesmo que ele, eu acho que tenha boa intenção, cairia nesse parágrafo aqui da questão. Ok. Bom, vamos lá. A próxima, 258, né? 258? Não, né? Desculpa, eu me perdi. 259, né? Um meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o que se apresentou com o nome usurpado recua diante do sacrilégio e que, tendo começado a dizer, afirmo em nome de, para e traça colérico riscos sem valor no papel, ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ladeia a questão mediante uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou então ateste em nome de Deus que sou mesmo eu quem vos fala, etc. Alguns há, entretanto, nada escrupulosos que juram tudo o que lhes exigir. Um desses se comunicou a um médium dizendo-se Deus. E o médium, honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse: não sou Deus, mas sou seu filho. És então Jesus? Isto não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas então, obstante, afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que o recusar de um espírito afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que, se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. É isso aí. Algum comentário? Podemos seguir? Que horas são?
20 para as 9. Dá para a gente seguir ainda. Igualmente, se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura, mas além de que nem a todos os médios é dado obter esse resultado. Ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Há falsários no mundo dos espíritos, como os há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanham. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais, que algumas pessoas têm, como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos, para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura. Nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Então, é a forma como ele coloca, né? Eu acho que só com o médio, realmente, com conhecimento, com experiência, um médio sério, realmente que estude, né? Então, tem que ter bastante conhecimento, né? Para você, numa reunião mediúnica, você ter isso aí bem claro e não se deixar enganar, né? E até se seduzir por esse tipo de estou recebendo, né? Às vezes o próprio espírito, sabendo a nossa condição de orgulho, de vaidade, né? Se aproxima e se apresenta com o nome de alguém realmente um vulto, né? Oh, que legal, recebeu Santos Dumont, tal. Sabe que não é bem assim. Bom, para a gente encerrar, então, a 261. Falei? Pode ser. 261. Dir-se-á, sem dúvida, que, se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. É exato. Alguns temos visto tomar atrevidamente o nome do Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam a torto e a direito estas bem conhecidas palavras: em verdade vos digo. Estudando, porém, sem prevenção o ditado em seu conjunto, percurstrado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando a par de belas máximas de caridade, se vê em recomendações pueris e ridículas. Fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem poderiam ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinçar a verdade da impostura. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais venerável for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médios têm tido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? É exatamente isso, né, que a gente tem comentado aqui, né? Então fica aí à vontade de vocês para comentarem também, contribuir. Eu acho que aqui a gente pode encerrar o estudo do horário aí, mas temos um tempinho aí para fazer um fechamento da ideia, né? Acho que, em resumo, é isso, né? A questão da... pouco importa assim, o nome, né, que ele dê, o que importa é a moral da comunicação, né? Afinidades desses espíritos. Foi isso que eu entendi do resumo aí das questões. Lúcia, queria comentar alguma coisa, Lúcia? Você que sempre... Não falou. Eu vi, né? Estava lá no ônibus. Então, e outra coisa também que torna-se um nome tão sem importância
é que hoje eu estou Aparecida, né? Mas ontem eu era outra pessoa, amanhã eu serei uma outra pessoa. Então, para ver como o nome não é importante, né? Ele é uma identificação do momento, daquela encarnação, mas não significa muita coisa. Isso aí, Aparecida. O Alessandra, eu já até falei, lá na Barra tem um espírito que agora ele trabalha no Divino também, que o nome dele a gente chama o amigo do abraço, porque ele falou que nós temos que agradecer que estamos na doutrina espírita, devemos estar sempre felizes. Eu lembro de Dona Maria, ele falou que nós temos que nos abraçar muito. Aí ele fala que é o amigo do abraço. E quando nós precisarmos, nós chamarmos. Que o nome dele, perguntamos o nome, ele não quis falar o nome. Já conviveu conosco em alguma encarnação, mas que o nome não era importante, sabe? E outra coisa que a Aparecida comentou sobre a psicografia, eu tenho uma conhecida, uma amiga de mais de 50 anos, que a irmã dela teve câncer. Ela levou mais de anos sofrendo com ela dentro do INCA. Ela vendo o sofrimento da irmã. Ela ficou do lado, ela teve até que se aposentar mais cedo para ficar do lado da irmã dela. A irmã dela morreu de câncer com muito sofrimento, e ela sofreu muito. Um mês depois, uma determinada pessoa de um determinado grupo espírita, que também é amiga dela, muito amiga dela, levou na casa dela uma psicografia dizendo que era da irmã. Eu, com minha língua grande, eu falei assim, não, não é não. Aí ela não quis me ouvir, não. Ela estava tão feliz que a irmã tinha mandado uma psicografia. O caso dela, a menina, a pessoa, ela é muito boa. Eu conheci, convivi com ela, muito boa. Mas ela, na condição que ela morreu, ela não tinha condição de mandar nenhuma psicografia, porque há pouco tempo, uns 5 anos, vovó Genoveva falou que ela estava aí no hospital se tratando ainda. Sabe? Ela não tinha condição, mas ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que a psicografia não dizia coisa não, muita não, mas trouxe uma felicidade para ela. Ela guarda, a irmã dela morreu depois da minha mãe, uns 20 anos, mais ou menos, 20 anos, pouquinho. Ela guarda aquilo é uma relíquia para ela. Há pouco tempo, ela mostrou para as sobrinhas, para a filha da menina, ela não sabia que mamãe mandou. Então, é o amor, é o carinho que às vezes preenche uma dor de alguém. Eu sei que não é irmã, mas ela não é espírita, alguém espírita que deu para ela, sabe? E outra coisa também, ano passado, acho que foi ano passado, perdendo o tempo, eu tenho uma amiga também, que a filha dela morreu há uns 3, 4, 5 anos, alguma coisa assim. Ela morreu, mas a filha dela morreu de forma calma, serena, era uma pessoa ótima. Eu ia na Unimed visitá-la às vezes, sabe? Muito calma, serena, e eu gostava muito da menina, conhecia desde pequena, que ela de Campos, eles vieram para Macaé, então eu conhecia desde pequena. Então ela morreu, mas ela muito calma, a família dela, a mãe, pessoa especial, tudo Valéria deve conhecer, inclusive. Então, o que acontece? Aí eu falava assim, gente, será como que está fulana? Eu sempre com a minha curiosidade. Será como é que está fulana? Você me pedia por ela, não sei o quê. Você sabe que há pouco tempo eu estava no Divino, no tratamento, deitadinha lá na minha cama, rezando. Quando eu olho para o lado assim da minha cama, quem está? A pessoa, ela teve câncer na cabeça. Ela tinha um cabelo mais ou menos comprido. Ela apareceu para mim em pé,
me olhando com aquele cabelinho curtinho, sabe? Ela parecia uma índiazinha. Ela puxou o pai, a mãe dela é branquinha, pequenininho. O pai a Valéria conhece o pai dela, conhece o pai. Um homem grandão e meio de cor, assim, sabe? Ela apareceu do meu lado, assim, com aquele cabelinho pequenininho, assim, meu Deus, que coisa boa, estou vendo fulana. Aí eu falei para a mãe dela que leva aquele saco preto de brinquedo para mim lá no Divino, deixa lá na porta. Já levou lá, uma vez lá. Aí eu falei para ela, fulana, olha, fulana estava, eu vi sua filha lá no Divino, ela estava no tratamento, estava lá, e eu vi. Ela ficou tão feliz, ela é católica, sabe? Ficou tão feliz, aí contou para a filha dela, o filho, eles choraram de felicidade, sabe? Então, muitas vezes, um irmãozinho aparece assim, ou dá uma comunicação, dá uma alegria, porque o pai dela que está aqui na Terra, ele está cego, sabe? Ele está cego. Então, trazer uma alegria. Então, às vezes, esses espíritos vêm falar essa alegria a essas pessoas. Isso é importante. Lúcia, mas vamos então fazer a prece de encerramento, né? Você faz para a gente. Tá. Então, vamos agradecer a Deus. Nessa hora, eu vou tentar entrar lá no grupo espírita, lá na nossa casa, pedir a permissão de Deus, dos espíritos amigos, para penetrar naquela casa, estar realizando o trabalho, eles estão ligados conosco. Agradecidos estamos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em vosso nome, estudando os vossos ensinamentos. Pedindo, Pai, por todos os irmãozinhos que estão sendo recolhidos, tratados nesta casa, com muito amor por essa equipe espiritual. Pedimos também pela nossa querida Casa da Barra, pelos irmãos que estão em tratamento ou estiveram em tratamento naquela casa. Pedindo também, Jesus, por todos aqueles que estão no seu leito de dor, onde quer que eles estejam. Pedimos pela equipe de saúde daqui que estão trabalhando, pelos médicos espirituais que vieram também socorrer a nossa humanidade. Pedindo pela Terra, pelo nosso planeta. Pedimos também, Jesus, em especial, por todos os políticos, que Deus possa derramar sobre eles a vossa luz e seu amor. E por todos nós, Senhor, que tenhamos fé, confiança, que tudo vai passar. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí, gente. Boa noite. Bom final de semana para todos. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa Até noite. segunda, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, Valquíria. Tchau, tchau. Beijo, até segunda. Excelente final de semana. Tchau. Tchau, querida. Tchau, Dona Maria. Amo vocês. Essa posição aí tá boa, né? Tchau, João. A menina aqui tá tão Tchau, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau, João. Dona Maria, a senhora pegou no Vai, sono. minha filha. É um Vai, da Santinha, Valéria. Tchau, querido. Boa noite. Tá. Tchau, João. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Conceição. Tchau, Dona Maria. Beijão pra vocês. Segunda, se Deus quiser. Segunda, se Deus quiser. Tchau, Dona Maria. Tchau, Valquíria. O João não esquece de dar um abraço à mãe, tá? Tá bom? Mamãe falou pra você Pode deixar, Dona Santinha. Aham. Pode deixar. Dê um abração, que eu tô com muita saudade dela. Aham. E eu também. Diz que a Valéria também Pode mandou um beijo deixar. pra ela. Eu também mandei. Tchau, gente. Bom final de semana. Tô fechando. Tudo bem, tudo bom. Tudo Saúde, bom. paz e harmonia.
Com certeza. Ficam com Deus.